Eu queria saber como é que funciona, assim, se tem muita diferença um jornalista trabalhar com um ex-jogador, tanto na questão de comentários, de fazer comentários sobre partidas e tal, e debates, e também na questão de jornalismo e tal, na questão da pauta internamente. A linha de pensamento é muito diferente. Como é que funciona essa experiência que o cara traz de ter atuado como jogador profissional, depois fazer jornalismo sobre o mesmo tema? Assim, tem muita diferença? Tem muita intriga, treta? Assim, como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Vamos pegar por exemplo como Denilson e Ronaldo, né? Que são os dois ex-jogadores. Aliás, hoje o Edmundo está com a gente também. Primeiro, falando dos dois especificamente, eles se dispuseram a também entrar no lance do entretenimento. Tem jogador que não se dispõe. Eles fazem, e muito bem feito. O Edmundo é um pouco mais comedido, mas o Ronaldo e o Denilson, eles fazem. Eu acho que se o ex-jogador consegue comunicar bem, ele tem muita condição de falar aquilo que, por mais que a gente do lado de cá busque de informação, de conhecimento, a gente não vai conseguir. Porque a convivência com o futebol dá a eles um caminho que a gente jamais vai saber qual é. Então, quando o Denilson chega e faz um comentário falando de vestiário, falando de concentração, alguma coisa nesse sentido, cara, ele vivenciou aquilo por décadas. Então, se ele, tendo vivido aquilo, consegue aprimorar a comunicação dele, é óbvio que ele vai ter muito mais condição para expor o que pode, o que está acontecendo, de uma maneira mais clara. Isso é uma regra? Não. Não é. O PVC nunca jogou futebol. E é um exímio comentarista. Saber comunicar. Ele sabe comunicar, mas ele estudou, ele buscou conhecimento. É um exímio comentarista e ele é um baita de um comunicador. Quer dizer, óbvio que... não estou dizendo que ele é um comunicador do nível, por exemplo, do próprio Milton Neves. Eu não estou comparando as duas figuras. Estou falando com um que comunica, que sabe para o público que fala, e outro que sabe comunicar, mas buscou conhecimento. Cada um do seu jeito, a sua maneira, e o Denilson está aqui no meio, que é um cara que sabe comunicar, mas é um cara que sabe também, ele traz também a experiência, a convivência e a vivência dele de jogador, e ele junta as duas coisas, e quando ele vai comentar, ele manda muito bem. O Pedrinho, por exemplo. É exatamente o que eu ia falar. Pedrinho, fiz Copa do Mundo com ele em 2014, o Pedrinho é uma figura maravilhosa. O Pedrinho comunica muito bem, foi jogador, e além de tudo isso, o Pedrinho tem uma grande vantagem. Ele buscou conhecimento, ele fez curso de treinador. Ele foi treinador. Então, Pedrinho treinador, Pedrinho ex-jogador, Pedrinho comentarista. Então, por isso o Pedrinho é tão bom. Grafite, mesma coisa. O Grafite fala de aspectos táticos do jogo de uma maneira que talvez, cara, muita gente prefira até a forma do Grafite tratado do que o Pedrinho. O Pedrinho é muito técnico às vezes. E o Grafite é uma linguagem mais nossa, né? Eu consigo entender claramente o que o Pedrinho passa. E consigo entender claramente o que o Grafite passa. Cada um à sua maneira. O Denilson, muita gente acha que é só aquilo ali do jogo aberto, e não é. Ele comenta o jogo maravilhosamente bem. Porque ele também entende do aspecto tático, ele não fez curso, mas ele entende. Traz a vivência de ter sido jogador, e mais, ele comunica muito fácil, e ele ainda tem uma coisa que falta a muitos outros, que é carisma. Ele tem carisma. Então o Denilson tem carisma. Então você está vendo que eu citei aqui vários nomes, cada um à sua maneira, mas que todos fazem um trabalho de excelência. Então, assim, o ex-jogador, ele tem essa vantagem, velho, de ter a convivência, mas se ele busca o conhecimento, ele fica muito completo. Ele fica muito completo, porque ele passa a comentar com a experiência de quem viveu lá dentro, ele se atualiza com o que está hoje acontecendo, principalmente nos cursos. Vamos pegar a CBF Academy ali, ele vai lá e faz os cursos, ele aprimora, aí se ele comunica bem, ele pega a experiência de ser jogador com a comunicação e os cursos, ele fica completo, cara. Ele fica completo. Então o cara que não tem isso hoje, que é comentarista, o cara tem que buscar conhecimento, porque ele já tem a dificuldade de não ter sido jogador. Então ele vai ter mais dificuldade para falar. Se ele não buscar conhecimento e não souber comunicar, pô, ele está fora do mercado.
Tô diante de um cara aqui que é o CJ, que comunica pra caralho, tá buscando conhecimento e teve uma evolução absurda sobre o que ele se propôs a fazer e tem carisma. E foi ex-jogador, só que peladeiro. Mas foi, entendeu? Então, acho que é basicamente isso, cara. Mas não acho que tem conflito. Só que tem uns que por terem passado dentro de um vestiário, às vezes eles acham que eles também sabem muito mais do que os demais. E aí meio que eles peitam como verdade absoluta daquilo que eles estão dizendo. E nem sempre é assim. Porque eles, mesmo tendo vivido dentro de vestiário, eles também erram. Tem apreciação que o cara faz ali que às vezes não condiz com a realidade. E aí a gente está falando do sujeito que foi jogador, aprimorou, fez curso, comunica bem, mas ele traz com ele, ao invés do carisma do Denilson, a arrogância. Né? E esses aí não duram muito tempo na profissão, não.